12 de maio, 2 anos do golpe, 2 anos de governo Temer. Arroxo salarial, índices recordes de desemprego, aumento da insegurança, fechamento de escolas e farmácias populares, emergências lotadas, aumento no preço da gasolina e do gás de cozinha. Fazer o rancho no super está cada dia mais caro. E tudo isso tem a ver com você, com todos nós. Depois desse período desastroso para os brasileiros, muita gente que saiu às ruas pelo tal impeachment se arrependeu e parou de bater as panelas. Ficou claro o objetivo do golpe: implantar um outro programa de governo que não venceu nas urnas para retirar direitos da classe trabalhadora. E como esses 2 anos pareceram décadas, a gente organizou uma retrospectiva desse processo que demonstra que é um golpe de Estado organizado e financiado pelo capital financeiro nacional e internacional. Afinal, as eleições estão chegando e a gente precisa abrir o olho, né? Vamos lá? Dia 25 de outubro, Dilma Rousseff é reeleita presidenta do Brasil, com 51% dos votos. A eleição de 2014 foi atravessada por delações da Lava Jato e por capas de jornais e revistas que acusavam Dilma e Lula de conhecer os esquemas denunciados da Petrobras, fato que o próprio TSE considerou como propaganda eleitoral. Mas o PSDB é que nem criança birrenta, não sabe perder. 4 dias depois da derrota, Aécio Neves pediu recontagem dos votos, insinuando fraudes nas urnas. Um mês depois, o PSDB pediu a cassação da chapa Dilma Temer no TSE, alegando abuso de poder econômico e solicitando, inclusive, a diplomação de Aécio como presidente. Em 2015, já no segundo mandato, mais de 60 pedidos de impeachment de Dilma foram apresentados. Entre eles, o aceito por Eduardo Cunha em dezembro, de coautoria de Janaína Pascoal. O Brasil não é a República da Cobra! Que admitiu ter recebido uma quantia diferenciada. Adivinha de quem? Do PSDB. Eu fui contratada pelo PSDB em maio, nós propusemos o processo em setembro. Setores da oposição de direita saíram às ruas desde março de 2015 até a queda da presidenta. Dia 29 de outubro, o PMDB propõe a plataforma Ponte para o Futuro, documento com análise da crise brasileira que apontava saídas duras para o país. O próprio Michel Temer admitiu em pronunciamento que Dilma caiu porque recusou aplicar a Ponte para o Futuro. E até sugerimos ao governo que adotasse as teses que nós apontávamos naquele documento chamado Ponte para o Futuro. E como isso não deu certo, não houve adoção, instaurou-se um processo que culminou agora com a minha efetivação como presidência da República. Depois de presidente, Michel Temer disse em entrevista, na maior cara de pau, que Cunha lhe confessou que aceitou o impeachment por vingança, logo após o PT anunciar que iria depor contra ele na Comissão de Ética da Câmara. Ele me ligou dizendo, olha, tudo aquilo que eu disse não vale, porque agora eu vou chamar a imprensa e vou dar início ao processo de impedimento. Então veja que coisa curiosa, se o PT tivesse votado nele naquela comissão de ética, é muito provável que a senhora presidente continuasse. O ano de 2016 começa com as ruas polarizadas entre as manifestações de vermelho e as de verde e amarelo. Estas últimas apoiadas e divulgadas pelos grandes meios de comunicação. Dá um tempinho na cobertura do esporte. Vamos falar das manifestações que acontecem pelo país. Em 29 de março, o PMDB oficializa sua saída da base do governo Dilma, deixando claro seu caráter traidor e vendido. Em abril, o golpe toma seu caráter parlamentar. Deputados e senadores aprovam o impeachment em sessões televisionadas que foram um verdadeiro show de horrores em cadeia nacional. Pelo amor à vida, pelos fundamentos do cristianismo, por todos os corretores de seguros do Brasil, pela família quadrangular e evangélica em todo o Brasil. Por Deus! Feliz aniversário, Ana, minha neta! Há 2 anos, no dia 12 de maio de 2016, Michel Temer assume a presidência de forma interina, já fechando ministérios e aplicando seu plano, que nada mais é do que uma ponte para o inferno. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Na semana seguinte, é divulgada a gravação de áudio de Romero Jucá, do PMDB, dizendo que colocar o Michel era um acordo com o Supremo, com tudo, para estancar a sangria. É um acordo botar o Michel
um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, tem que mudar o governo para poder estancar essa maçonaria. As investigações técnicas comprovaram que as acusações contra Dilma eram falsas. Em 27 de junho, perícia do Senado concluiu que Dilma não participou de pedaladas fiscais. Em 14 de julho, o Ministério Público declarou que pedaladas atribuídas a Dilma não são crime de responsabilidade. Mesmo assim, em 31 de agosto, o Senado aprova o impeachment por 61 votos a 20 e Michel Temer permanece na presidência, então de forma definitiva. Os golpistas nunca estiveram preocupados com a corrupção. Após votar sim ao golpe, o senador Assir Gurgax, do PDT Roraima, admite que não houve crime de responsabilidade. E o argumento era o andamento da economia. Nós temos a convicção de que não há crime de responsabilidade fiscal nesse processo, mas falta governabilidade. E a volta da presidenta nesse momento poderia causar um transtorno ainda maior para a economia brasileira. Como mostramos nessa cronologia, o golpe já foi admitido várias vezes em público. Você só não viu porque a grande mídia manipulou os fatos e ajudou a colocar no poder o presidente mais odiado da história, com apenas 4% de aprovação. Lembra que falamos lá no início que o objetivo do golpe era aplicar um outro programa que não venceu nas urnas? Então, veja o desastre que foi o começo desse governo. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. Fechou ministérios como o da Cultura e de Políticas para Mulheres e Minorias. Para os ministérios que sobraram, nomeou figuras do PSDB como José Serra e Aloysio Nunes, que foi vice de Aécio em 2014. E o pior, não nomeou nenhuma mulher e nenhum negro. Apenas homens brancos, ricos e representantes da velha política no comando do país. Entre eles, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o barão da soja, que apareceu na lista da Forbes como membro de uma das famílias mais ricas do país. Os ministérios até hoje já tiveram mais de 15 baixas, a grande maioria por denúncia de corrupção, inclusive alguns delatados na Lava Jato. Mais de 55 ministros já foram empossados desde que Temer assumiu. O impeachment não foi contra a corrupção, pelo contrário, foi para colocar uma verdadeira quadrilha de corruptos no poder. Depois, Temer leiloou o pré-sal para petrolíferas americanas a preço de banana. Antes, os recursos eram 75% para a educação e 25% para a saúde. E adivinhe, ele também quer vender a Petrobras. É o maior pacote de privatizações dos últimos 20 anos. Mais de 75 estatais estão na mira. O presidente ilegítimo quer entregar para os seus comparsas as empresas mais lucrativas do Estado, entre elas a Casa da Moeda e a Eletrobras, e também aeroportos, rodovias e ferrovias. Quem vestiu verde e amarelo gritando "Eu quero meu Brasil de volta", achando que seus heróis eram nacionalistas, foi enganado. Os golpistas são entreguistas e planejam desnacionalizar o patrimônio público de todos os brasileiros. Para privilegiar o pagamento da dívida pública a banqueiros e rentistas, o governo aprovou a Emenda Constitucional 95, que congelou gastos públicos primários por 20 anos, o que implica reduzir recursos em saúde, educação, segurança, previdência, saneamento, entre mais de 15 pastas, abrindo as portas para a privatização. Você vai ter de pagar por algo que antes era um direito. Uma insanidade completa, um roubo. Aprovou a terceirização sem limites, aumentando a precarização e a exploração do trabalho. Aprovou a reforma trabalhista, que retirou mais de 110 direitos dos trabalhadores, rasgando a CLT. Temer tentou aprovar a reforma da Previdência e foi derrotado pela luta dos trabalhadores, como a greve geral do dia 28 de abril. Não fez tudo isso por falta de dinheiro. Grana tem, mas só para os seus amigos. Temer já aprovou mais de 18 bilhões para emendas parlamentares, além de conceder 1 trilhão em benefícios fiscais para grandes empresas, principalmente bancos e petrolíferas americanas. Todos esses fatos apontam que é um golpe da elite patronal, de caráter parlamentar, jurídico, civil e midiático. Instalaram a cultura do ódio no país e incendiaram a política. Vimos acontecer agressões nas manifestações sociais em todo o território nacional. Vimos o assassinato de Marielle Franco, Anderson Gomes e lideranças de movimentos sociais do campo e da cidade, quilombolas, indígenas, somando mais de 40 assassinatos nos últimos 2 anos, culminando com os tiros na caravana de Lula e no acampamento Marisa Letícia, em Curitiba. Te liga! A eleição de 2018 está chegando
E os mesmos golpistas já querem trapacear de novo. Prenderam o Lula sem provas e com uma única finalidade: retirá-lo da disputa e abrir caminho para seus amigos. Não foi por corrupção, triplex ou coisa assim. Foi porque o ex-presidente é líder absoluto nas pesquisas, com mais do dobro do segundo colocado em todos os cenários. Eleição sem Lula é fraude e é mais uma fase do golpe. Afinal, não fizeram tudo isso para derrubar Dilma e perder o poder 2 anos depois. Olho aberto. Isso tudo não é apenas sobre eleições. É sobre que projetos estão em disputa. Estamos fazendo 30 anos da Constituição de 88. E o que está em jogo é a democracia e o Estado democrático de direito. É preciso defender a realização de um plebiscito popular para revogar as medidas de Temer, reafirmando que todo o poder emana do povo. É preciso criar comitês populares em defesa dos direitos e da democracia. A saída é a população se organizar e propor um projeto de país que derrote os retrocessos e seja realmente representativo de um Brasil democrático, soberano e popular. Abre o olho e luta. Vamos nos organizar nas comunidades, nos bairros e nos sindicatos. Só a luta muda a vida.